Pessoal, boa tarde. Tudo bem? Podemos bater um papo aí? Ok? Vamos? Então vamos lá. Vou deixar nossa autoapresentação na tela, que isso aqui, conseguir falar com vocês, é objeto de muito treino e muito esforço. Intimamente eu sou tímido, então não consigo nem me autoapresentar. Vou só falar um pouquinho da Thomas e vou contar a história aqui, tá bom? Por que eu estou aqui? Nós somos parceiros da Thomas desde setembro de 2018. Fica estranho se eu ficar aqui em cima, gente, eu não queria sentar não, tudo bem? Nós somos parceiros, a Colabora é parceira da Thomas desde setembro de 2018. Nós entramos para estruturar a área comercial da Thomas e estamos lá até hoje, graças a Deus. E nós entramos na Thomas prioritariamente para o sistema de varejo. A gente entrou para vender matrícula para a escola convencional de inglês. Em 2018, a gente lançou o projeto em outubro e, felizmente, ainda sem pandemia, nossa obrigação estava em aumentar o número de novos alunos. A gente não tinha tanta influência ainda sobre o marketing, veio depois, e a gente tinha que aumentar o número dos alunos. Eu só tinha uma obrigação, matricular mais pessoas na Thomas. Para quem não conhece a Thomas como um todo, você chegar numa instituição que tem 57, na época, anos, e tem uma marca muito forte, e estava habituada a receber pessoas com fila e lista e código de espera para fazer matrícula, você tem que começar a fazer um trabalho ativo. Para uma instituição que já tinha cerca de 12 mil alunos, como é que você faz para estruturar uma equipe de vendas em outubro com matrículas abertas para colocar alunos suficientes para crescer mais de 12 mil? E todo ano formam-se cerca de 2 a 3 mil alunos. Então eu tinha 12 menos 3 e a gente tinha que ser maior que 12 mil de novo. Nós participamos inicialmente com as pessoas que nós tínhamos. Então nós começamos a capacitar as pessoas que estavam na secretaria para que elas fizessem um trabalho em duas frentes. Eu vou buscar cliente novo, LGPD ainda não nos prejudicava. Então eu podia usar qualquer base de lista de dados que eu tivesse acesso. E a gente fazia essa prospecção via prioritariamente telefone. E a gente passou a recuperar a lista de cancelados. Então nós tínhamos alunos que já tinham saído. E a gente trazia esses alunos de volta. E a gente começou a fazer um controle de conversão de receptivo, ou de lead, né? A maior parte das empresas onde a gente entra não controla receptivo. Então, se eu não sei quantas pessoas me procuram, menos ainda eu sei quantas eu converto. E a gente começou a controlar as pessoas que nos procuravam para a taxa de conversão. Nossa equipe foi capacitada a definir claramente o público-alvo. Nossa equipe foi capacitada a fazer volume, porque nossa taxa de conversão, num processo ativo de buscar mercado, 7 a 10%, e nossa taxa mínima de aceite para conversão de receptivo de 25% a 30%. Essas pessoas passaram, então, a prestar conta de volume, elas foram capacitadas a discursar, a gente tinha que trabalhar a cadência, então com quantas vezes e a cada tempo eu falava com essas pessoas, eu tinha que definir os canais para essa cadência e a gente escalava os tempos. Então, se a pessoa tentasse fazer 5 coisas ao mesmo tempo, levantar banco de dados, fazer o contato, registrar no CRM, programar a mensagem para aquele que não atendeu, voltar para o levantamento de banco de dados, perdia-se muito tempo de escala. Então a gente priorizava levantar o banco de dados, liga para todo mundo, quem não consegue, disparo e automaticamente registro no sistema. Quando a gente começou a fazer isso, graças a Deus, primeiro ano, recuperamos o porte de 2016, tivemos crescimento, só que veio a pandemia. Pandemia em 2020 começou a derrubar e gerar evasão além do normal. Quando a gente começou a perder aluno, nós entendemos que precisava trabalhar a permanência. Se a gente não trabalhasse a permanência, o meu buraco nunca terminava. E eu precisava fazer o dinheiro multiplicar, né? Então aqui na geração de leads, desculpa, pulei, o marketing passou a ter um novo indicador. Ele tem o custo por aquisição. E a gente começou a ter meta para reduzir
o custo da aquisição. O marketing começou com um valor por lead e ele tinha metas de reduzir esse valor por lead, e quanto menos dinheiro ele colocasse na mídia, não poderia diminuir o volume de pessoas que nos procuravam. No pedagógico, nós começamos a implantar um sistema de controle de causas primárias de evasão. Numa escola convencional, a gente encontra de 10% a 20% de evasão no decorrer do ano. Na Thomas, a gente estava em torno de 10%, então isso é um número normal. A gente começou a classificar as causas primárias dessa evasão. Por que motivos essas pessoas saem? A gente separa os motivos que a gente não tem imperação, que não tem como imperar. Então eu posso ter motivos como mudança de estado, eu não vou conseguir reter essa pessoa, exceto quando a gente passa a oferecer, no nosso caso de curso livre, o ensino à distância como oportunidade. Numa escola convencional você não vai ter o curso livre. E a gente começou a desdobrar esses indicadores para a área pedagógica como um todo. Então hoje a gente tem um indicador de performance por professor. Eu sei por unidade de negócio, eu sei por curso e eu sei por professor. Quando a gente começou a controlar, a nossa métrica é reduzir. Então, a escola, o ano inteiro, trabalha com uma meta de redução desta evasão. Quando chega agosto, que você solta a sua campanha de remate, de rematrícula, a gente trabalha a evasão da matrícula separadamente da evasão do decorrer do ano. Porque são objetos de decisão diferentes. Uma coisa é a pessoa que quer sair no meio do ano. Ela tem um motivo que ela não suportou esperar o ano para sair. Isso até a pessoa que até suporta, espera o ano para depois vir ou não vir de volta para a sua escola. Essa taxa, esse indicador, a gente trata ele diferente. Quando a escola é grande, no caso da Thomas, você tinha secretarias, e essas secretarias eram responsáveis pelo atendimento constante ao cliente. Essa meta não é do comercial, essa meta é tratada lá na secretaria. Algumas escolas chegam a perder 15% dos seus alunos numa virada de ano. Não estou falando de formando, eu estou falando da pessoa não retornar para a escola, por algum tipo de insatisfação, que parte deles pode ser parecido com aquele do decorrer do ano. Seja financeiro, seja por bullying, seja porque o professor não está atendendo, a metodologia não atende mais, ele vai embora. A secretaria passou a ter metas de retenção na matrícula. E a gente previamente começa a fazer ações de convite a esse aluno a continuar. O que todo mundo faz. Se quiser continuar estudando com o seu amigo, faça logo sua matrícula, senão você perde sua vaga. Se você não fizer agora, eu vou abrir a mercado, e se eu abrir a mercado e as salas estiverem todas ocupadas, seu filho vai ter que estudar em outra sala. Isso é um trabalho que a gente passou a fazer na rematrícula. Então, o que acontece? Eu preciso trazer o cliente para a base, para converter e vender. Eu preciso sustentar esse aluno no decorrer do ano. Eu preciso fazer com que na virada do ano ele queira estudar comigo, então tendenciosamente esse trabalho feito no decorrer do ano deve facilitar a sustentação da rematrícula, mas isso tudo vale a pena se eu estiver recebendo. Então, quando a gente viu que só a venda não ia resolver o problema, porque, especialmente pandemia, na escola de inglês, no caso da Thomas, é mais difícil manter-se no inglês, não é uma obrigatoriedade, né? Nem 5% fala isso nesse país, então não vou ficar pagando isso se eu estiver em crise. A gente começou a olhar para o financeiro, porque o aluno fica, ele se matricula, eu faço um trabalho de permanência, então eu tenho o custo dele o ano inteiro, mas eu não tenho caixa. A inadimplência poderia crescer. E como veio, especialmente na pandemia, aquela sensação de não vou cobrar porque pode parecer insensibilidade, o momento que nós estamos passando, eu ainda vou ficar cobrando essa pessoa insistentemente, a gente às vezes desliga a régua de cobrança e isso pode aumentar a inadimplência. No nosso caso, isso também aconteceu. Nós retornamos a régua de cobrança. E a gente olha prioritariamente o indicador de 30 dias, porque se a minha inadimplência de 30 está controlada, obviamente que eu não tenho a de 60. Se a de 30 está em dia, eu não vou ter de 60, não vou ter de 90, não vou ter acumulada. Então, o nosso financeiro presta conta do indicador de 30 dias. E a meta dele é ir reduzindo isso, e existem períodos de sazonalidade, né? Tem períodos do ano em que você zera a inadimplência.
principalmente quando o curso é rematrícula semestral. Ou você paga a sua conta ou você não vai estudar com a gente de novo. Eu não posso tirar no meio do curso, mas eu posso impedi-lo de retornar. Então, a inadimplência de janeiro tem que ser muito mais baixa que a de dezembro, porque tendenciosamente eles vão empurrar tudo para refinanciar no ano seguinte. Essas metas acompanham essa sazonalidade. Então, o nosso financeiro tem metas de redução de um mês contra o outro mês do ano anterior. Quando eu junto essas informações, para que a escola cresça, esse desenho ele respeita a nossa visão de longo prazo. Então, nós, ao visitarmos onde a escola quer chegar, e é difícil falar isso para uma escola, porque a escola, tendenciosamente, não se sente empresa. Se pegar a cultura da organização educacional, ela não gosta de ser chamada de empresa. Mas ela precisa dessa visão de longo prazo e desse capital sustentado para alcançar, né, essa sua vocação de formar cidadãos, né, para o mundo. Então, ser a melhor, ser referência, formar pessoas, desenvolver pessoas para o mundo globalizado, como está nos dizeres de boa parte das instituições, não se faz sem o capital. Mesmo que seja sem fins lucrativos, porque eu preciso pagar professor, eu preciso fazer a roda girar da economia, nem que seja para realizar meu sonho apenas. Não preciso nem enriquecer, mas eu preciso do dinheiro para formar os menininhos, tem? E aí, isso é um desenho que a gente chama de sistema integrado de gestão. Então, a primeira coisa que a gente foi saber é por que eu tinha que aumentar a escola de tamanho. E o nosso propósito aqui é ser uma marca nacional. E eu não consigo ser uma marca nacional sem um grande capital, né? Então, o crescimento se faz imperativo para que essa visão de longo prazo aconteça. Nós criamos esses 4 centros de objetivos estratégicos, que foi a captação, a retenção, a rematrícula e o financeiro. E definimos indicadores e fazemos o plano de ação para atingir esses indicadores. Resumindo tudo, o meu novo número de aluno para esse ano tem que ser igual à minha métrica de evasão, mais a minha métrica de perda na remate, mais o meu número de formandos, mais o tanto que eu queira crescer. Então, se a minha base em 2022 é de 1.000 alunos, eu vou perder 100 para a formatura, eu vou voltar para 900. Eu normalmente perco mais 10% de evasão, eu já estou em 800. E na minha rematrícula, 10% não retorna, eu já estou em 700. O meu comercial tem que trabalhar para botar 300 alunos só para continuar igual, mais o tanto que eu queira crescer. E aí você vai precisar estruturar qual é o tamanho do time que vai fazer isso, qual é o momento em que você inicia esse processo e quais são os processos que essas pessoas têm que executar para que esse número aconteça. E o seu financeiro tem que garantir que esse dinheiro vai entrar. Isso é uma integração de todas as áreas que a gente faz para atingir essa visão de ser uma referência nacional. Essas pessoas foram treinadas a usar um simples 5W2H, não sei quem já usou, quem já usa, quem já viu na vida, mas que é o ciclo do plano de ação, né? Elas têm um momento de criatividade, onde a gente identifica essas causas primárias e vai trabalhar as ações corretivas. A disciplina, que falta bastante, né? A gente testa pouco, já define que não vai funcionar e adora voltar para o processo criativo. Então, a gente adora reunião. A gente gosta de ficar tomando café e fazendo brainstorm. E executa mal, não sabe checar, porque a gente odeia matemática em grande escala. Então, poucos de nós sintetizam dados e interpretam dados. E aí eu não consigo chegar no resultado. Nós lá trabalhamos para que isso não aconteça.
aplicando plano de ação e reuniões periódicas. Nós fazemos administração visível diária. Então, todo dia a gente recebe um relatório de vendas. Toda semana a equipe manda um relatório de evasão. Uma vez ao mês, porque o financeiro tem que fechar a competência, né? Manda um relatório de inadimplência e a gente faz uma reunião mensal de prestação de contas desses resultados. Todo mês, bati a meta, palmas, não bati a meta, reunião particular para rever o plano de ação, para buscar o resultado. A gente não espera trimestre, bimestre, quadrimestre, não são reuniões de conselho, não, é reunião de operações mesmo. Eu não sei se eu consegui coordenar todos os meus pensamentos com vocês do que eu tinha que dizer. Primeiro, porque a gente tem uma premissa de que são 20 a 30 minutos de bate-papo para ter interação. E segundo, porque eu disse para vocês que eu sou tímido. Então, eu estou um pouco envergonhado aqui, pode ser que meu pensamento me traiu. Mas aí eu pergunto, então, se eu conseguir, pelo menos, transmitir operacionalmente o que é esse processo da venda, da retenção e do recebível. E deixar vocês, se quiserem fazer perguntas específicas, eu acho que eu me sentiria até mais à vontade em responder questões práticas do que tentar coordenar os pensamentos. Eu acho que tem um microfone aqui, não tem? Aí, você vai me ajudar. Vê se testa. Eu só queria entender, quando você falou de secretaria, se a secretaria ela é treinada para fazer uma parte comercial ou se tem um time comercial que a secretaria só faz passar a demanda que aconteceu de algum pedido de desligamento para tentar reverter essa evasão. Ou então a secretaria só faz serviço de secretaria ou ela também é treinada como comercial? Legal. Todo mundo é treinado como comercial. Todo mundo. Agora, quem faz o que depende do tamanho e da estrutura da instituição. Eu vim de uma escola ontem, nichada aqui de São Paulo, com 200 alunos, classe AB, que não tem estrutura para montar um time comercial, um time de secretaria e um time... Não é tudo separado. Então, o comercial e a secretaria se confundem. Você pega uma Thomas, que nós temos lá 15 mil alunos, eu tenho secretaria, eu tenho um time comercial 100% dedicado, até porque numa escola de curso livre eu vendo o ano inteiro, diferente de vocês. Apesar de que, dependendo da região e a situação, por exemplo, uma cidade volante como Brasília, que migra o tempo todo, pode ser que uma escola convencional tenha um volume de matrículas no decorrer do ano que sustente uma pessoa específica do comercial. Pode ser que não. Você vai falar, vou ficar com uma pessoa parada de abril a agosto sem poder vender? Ou para tirar 3 pedidos, a minha secretaria mesmo faz. Então, se você tem um time reduzido, aquele comercial volta a ser secretaria no decorrer do ano. Automaticamente ela vai ser treinada para ser vendedora. Se você tem um time específico, a gente ocupa eles fazendo o levantamento de dados o ano inteiro. Então, imagina que de abril a agosto, o time de vendas de uma escola convencional está fazendo evento em condomínio. Porque eu faço um entretenimento, capto o banco de dados, levo minha marca para o conhecimento daquelas pessoas e depois vou trabalhar aquelas pessoas para conhecer minha instituição no decorrer do ano. Vou fazer eventos em academia de natação para crianças. Vou fazer parceria com buffet infantil. Não leve palhaço para o seu buffet infantil. Deixa que eu vou fazer um evento maker da minha instituição lá dentro e com isso você me deixa propagar a marca. Certo? Então, se você tem estrutura para manter o comercial o ano inteiro, tem ideias ou tem possibilidades de você mantê-lo ocupado ou na geração de banco de dados ou na conversão de vendas o ano inteiro. Se você não tem, sua secretaria automaticamente vai fazer os 2 papéis. O nosso caso, no pedagógico, por exemplo, da Thomas, como eu tenho estrutura, o pedagógico tem uma diretora, e essa diretora tem os course designers, ela tem os coordenadores de unidade, e ela tem os coordenadores de segmento, infantil, adolescente e adulto. Todo mundo presta conta. Então, a coordenação do infantil tem uma taxa de evasão diferente da adulta. Eu não posso comparar
os diferentes como iguais. Então, eu tenho uma taxa de conversão de retenção no médio diferente do médio, desculpa, é como se fosse médio, mas do adulto diferente do infantil, que tende a evadir menos. Eles também são capacitados como se fossem vendedores, porque a forma de relacionar com o cliente numa venda de valor agregado é consultiva. Eu vou ter que te ouvir, saber o que está acontecendo na sua vida, qual é a sua verdadeira demanda, suas rotinas, para poder resolver com os meus diferenciais competitivos de forma que ninguém mais o faça. Alonguei, mas gostaria de saber se te respondi. Mais? Boa tarde, obrigado. Mesmo você sendo tímido, foi super bem, viu? Obrigado. Nem ficou, Obrigado. nem demonstrou pra gente. Você deixou bem claro pra gente como que a gente faz a reposição daqueles que a gente Reposição. perde, né? Eu vi que você trabalhou e aí faz essa reposição e ainda coloca uma meta para se atingir de crescimento. Vocês também se preocupam com o estudo para o crescimento financeiro? Eu vi que vocês trabalham a questão da inadimplência. Acredito que vocês usem esses números da inadimplência para pegar os adimplentes e fazer a rematrícula o mais rápido possível e trabalhar com os inadimplentes para que eles também estejam Fiquem em aptos dia. para rematrícula. Exato. Mas vocês também colocam uma meta de crescimento financeiro de um ano para o outro? Eu tendencio. Você fala como colabora ou... Não, como por exemplo, eu tenho o exemplo dos 1.000 alunos. Você trabalha com os 300 e coloca uma meta de mais 10. Então você quer chegar a 1.100. Ok. Ok? Então você tem um crescimento. Sua meta de crescimento 10%. é 10%. Tem uma Financeiramente vai crescer 10% também? Não sei, depende de como você vai trabalhar com os descontos. Perfeito, Né? Não sei se vocês trabalham isso. A gente busca primeiro entender a organização. Você vai trabalhar ou por preço, ou por diferenciação, ou volume, ou nicho. Primeiro eu te interpreto e te entendo. Se eu entendo que você é diferenciado e vai trabalhar volume, a sua política de promocional, ela não pode ser agressiva, porque ela vai te desalocar o seu posicionamento. Então eu não vou, desculpa usar o termo, prostituí-lo por 6 meses para crescer 10%. Então eu vou manter a sua política de preço estabelecida, o que eu tenho que fazer é aumentar a prospecção. Para eu crescer 10%, se eu precisar falar com 3 vezes mais pessoas, porque a minha taxa de rejeição vai ser mais alta porque eu não estou baixando o preço, eu aumento o volume de prospecção. Mas eu não, a não ser que você diga, se você for mexer no teu preço só por 10%, eu acho que não faz muito sentido. Porque é mexer muito nas minhas bases para crescer só 10%. Agora, se você vai ter uma elasticidade de demanda muito maior, vou mexer no meu preço, mas vou crescer 35%, aí talvez seja mais dialogável. Mas não mexeria. Eu acho que é uma questão de prospecção. O grande problema que eu vejo é assim, a escola ela não tem o hábito de prospectar. Ela tem o hábito de efetivar matrícula, que são coisas diferentes. A pessoa procura a minha instituição, eu vou lá, faço o meu tour, ando, normalmente é um pedagógico que faz isso, para fazer toda a embalagem de entrega, e tendenciosamente alguém da secretaria ou do comercial fala, eu quero os documentos da criança, ou a conclusão de curso dela lá, ou a grade de notas e frequência e tal, e vou fazer o seu contrato. Aliás, agora é online, está aqui o link, complete lá e seu filho está matriculado. Isso aí é só uma efetivação de um desejo de alguém que te procurou. Não tem muito hábito de ir atrás das pessoas, de ativamente trazer novos clientes. Isso muitas vezes depende do marketing. E aí você bota dinheiro no marketing e não controla quantos vieram e não sabe o custo de cada pessoa que te procurou. Então é dinheiro indo sem saber o retorno. E se o seu pessoal de matrícula não converte, você vai dizer, tudo bem, ele não é vendedor, não é responsabilidade dele, o marketing estava errado. Eu trouxe a pessoa errada. A gente faz ao contrário. Eu parto do princípio que a missão é o vendedor resolver a venda, independente se eu vou ter verba de marketing ou não. Porque eu estou investindo em você, no seu salário e na sua comissão, no nosso caso normalmente tem comissão, para que você resolva o problema por mim. Um vendedor fala com 10 a 15 pessoas por dia, então eu sei aonde está indo a comunicação dele. E eu quero saber quantos % disso ele converte. Então todo o trabalho para mim está pautado no processo da venda
e não na precificação. Precificação ela já está ali, a não ser que esteja muito fora de prumo o seu preço. Eu não conheço nenhuma escola tão alienada que tem um preço muito diferente dos concorrentes, que não perguntou para o outro quanto é que está, que não viu. Óbvio que se você não vai se comparar com escolas de classes diferentes. Então, para mim, o propósito está na prospecção, na ativação de mercado. E aí, como vocês não estão... Desculpa falar vocês, ou genericamente, escola. Não está habituado a prospectar, como vem, às vezes, poucas pessoas procurar, e num ano em que a matrícula está mais difícil de converter, aí, às vezes, acha que é o preço que vai resolver. E não vai atrás da causa primária. Às vezes aquela pessoa não tem a capacidade de atender um cliente, ela não sabe argumentar. Ela simplesmente disse, olha, seu filho vai estudar das 8 às 17, a gente oferece o lanchinho da manhã, o lanchinho da tarde, almoço, são professores experientes, estão aqui há muitos anos. Esse é o nosso sistema de ensino e aqui tem muita segurança. Venha conhecer meu espaço físico, pronto, você quer assinar o contrato? Isso todos fazem. E se a estrutura do outro é mais bonita que a sua, matou um dos seus diferenciais competitivos. Isso talvez prejudique a sua capacidade de manter o seu orçamento financeiro, acabe cedendo em descontos, porque a causa primária é a falta de capacidade da sua pessoa vender, e não da sua escola em valer o que ela vale. E aí, normalmente, a gente ataca a prospecção, e não o dinheiro. E com o dinheiro que tem. Nós ficamos 4 meses na Thomas trabalhando com 100% da equipe que já tinha. Nós não chegamos trocando ninguém. Foi capacitando primeiro. Desculpa, eu respondi. Você vê que se perguntar eu falo melhor, né? Eu falo pra caraca, inclusive. O que mais? Bom, o que é interessante aqui, só para consolidar. No TBS, né, no bilíngue, essa discussão sobre indicadores chaves, capacitação do time e as primeiras orientações, até os dashboards, né, os painéis de controles iniciais, dentro do TBS a gente oferece isso como um valor agregado. Então a gente dá a primeira capacitação para os times de venda, retenção e rematrícula, e a gente orienta até como controlar. Se a instituição tem software, tem Power BI, óbvio que quanto mais tecnologia e poder investidor, mais fácil a vida. Se não, que seja o Excel do papel de pão, a gente capacita. Então, essa modelagem hoje faz parte do TBS como uma pílula. E aí também, se for do interesse de vocês saberem mais, o pessoal da Thomas pode desdobrar mais o tema. E é isso. Não sei se é suficiente. Ok? Obrigado, gente. Obrigado.